Espírito Santo, por favor, me acalma, mas eu sei que é a sós, que é só entre nós. Tudo que está acontecendo, somente está me ensinando a confiar, a depender, me aprofundar em ti. Quando choro, o teu toque me consola, o teu tom de voz me acalma, tua palavra me arrepia. É tão lindo todo dia derramar-me em teu colo, ser curado por teu bálsamo, amigo íntimo, Espírito Santo. Espírito Santo, por favor, me acalma, mas eu sei que é a sós, que é só entre nós. Tudo que está acontecendo, somente está me ensinando a confiar, a depender, me aprofundar em ti. Quando choro, o teu toque me consola, o teu tom de voz me acalma, tua palavra me arrepia. É tão lindo todo dia derramar-me em teu colo, ser curado por teu bálsamo, amigo íntimo, Espírito Santo. E quando eu fico sós, com ele no quarto, cadê assim eu e destrói os grilhões. E quando eu fico sós, com ele no quarto, o inferno estremece e destrói os grilhões. Quando choro, o teu toque me consola, o teu tom de voz me acalma, tua palavra me arrepia. É tão lindo todo dia derramar-me em teu colo, ser curado por teu bálsamo, amigo íntimo. Quando choro, o teu toque me consola, o teu tom de voz me acalma, tua palavra me arrepia. É tão lindo todo dia derramar-me em teu colo, ser curado por teu Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Hoje você está ouvindo bem. Eu vou falar, eu estou com o microfone novo hoje, tá vendo? Agora diz que eu posso hoje ir lá na porta, voltar, posso dar uma volta pela igreja, chamar a atenção no pé do ouvido, né? Hoje dá para passear bastante. Que bom estar na casa de Deus nessa noite para a gente participar desse culto. Eu fico muito feliz de dividir esse momento com você. E eu quero ler aqui um texto que está lá em Romanos, capítulo 5, versículo de número 18. Romanos, capítulo 5, verso de número 18. Romanos 5,18, palavra de Deus que diz assim: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida.
que esse texto nos ensina, né? Aqui nós percebemos tanto Adão quanto Jesus. Assim como por conta da escolha que Adão fez, né? Ele, junto com toda a humanidade, deixou de viver no paraíso. Através de Cristo Jesus houve um resgate, houve uma segunda opção para cada um de nós. Ao longo desse mês eu tentei falar sobre a Páscoa, sobre o sacrifício de Jesus, o que isso significa para cada um de nós. E para mim o sacrifício de Jesus significa, né, tornar eu e você parte da família de Deus, né? Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ser, né, filhos de Deus, irmãos e irmãs. E estar aqui nessa noite, nesse culto, né, nesse tempo gostoso, né, é a gente ter esse encontro. O que acontece durante o culto? Eu e você, nós vamos ter um encontro com o nosso Deus, com o nosso Pai. O que mais que vai acontecer nessa noite? Eu e você, nós vamos ter um encontro uns com os outros. É gostoso a gente se ver, a gente se cumprimenta, a gente conversa alguma coisa, às vezes antes, às vezes depois. E outra coisa que acontece também, eu gosto de falar que nós temos um encontro, né, com a gente mesmo, uma oportunidade de cada um olhar para dentro de si, repensar a sua vida e a gente sair daqui melhor, né? Na forma como eu me amo, como eu amo as outras pessoas, como eu amo Deus, a gente sair daqui nessa noite, depois desse culto, sendo cada vez mais família. Então em cada culto a gente tem a oportunidade de ser família de Deus, e é isso que vai acontecer nessa noite, e que essa seja não só a minha, né, mas também a sua, a nossa expectativa para essa noite, para esse culto, que seja um tempo de encontro com Deus, uns com os outros e com a gente mesmo. E aí eu te convido a se colocar de pé e vamos juntos fazer uma oração, orando a Deus por esse tempo, intercedendo por esse culto, colocando mesmo as nossas vidas diante de Deus, pedindo a Ele que nos ensine a ser família. Papai, nós queremos te agradecer por essa noite, por esse momento, Deus, que a gente separou para passar um tempo contigo, para passar um tempo uns com os outros, para ser igreja. Pai, toma conta agora dos nossos corações, de cada vida que aqui está, Deus. Tira tudo que possa, Deus, nos distrair nesse momento, Deus. Vem sobre as nossas vidas e traz perdão para os nossos pecados, em nome de Jesus. Nos dá paz, nos dá tranquilidade, que a gente consiga, ó Deus, navegar nos louvores, que a gente consiga, ó Deus, refletir, crescer na Tua palavra, Deus, que ninguém saia daqui sem sentir a Sua presença, sem desfrutar do Teu toque, Deus, sem perceber, Deus, todo o amor que aqui está, né? Toda a oportunidade que temos de ser família. Senhor, nos ensina isso nessa noite. Abençoe a todos nós que aqui estamos, as pessoas que estão assistindo agora, quem vai assistir depois, que da mesma maneira a gente consiga sentir a Sua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor? Sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão. Pois antes morto, agora eu vivo só por Ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor.
possa acalmar o seu coração, que você possa fazer dessa música uma oração, que você possa levar seus pensamentos a Deus e se entregar totalmente a Ele. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração.
a noite me alcançou. Sem restrições, se entregou por mim. E quando te vejo, amar
este momento, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor ministrou os nossos corações. Senhor, nós entregamos o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, Pai. E somente o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Recebe, Senhor Jesus, o nosso louvor no Seu trono de glória, Pai. Amém. Amém. Deus derrama da presença dEle. Deus, Ele cuida das nossas vidas através dos louvores. E Ele vai continuar cuidando de você em cada detalhe, em cada momento desse culto, para que você consiga sair daqui nessa noite e voltar para sua casa se sentindo amado, amada pelo nosso Pai. Eu quero ler um texto agora para a gente também orar pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas. É um texto muito conhecido, bastante usado. Está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10 em diante. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Pensando sobre dízimo e oferta, eu entendo assim, que a gente contribui parte da bênção já recebida. Eu não entrego esperando algo que eu vou receber, nós já recebemos. E por isso nós temos condição de dizimar e de ofertar. Esse texto fala que o dízimo é para sustento dessa obra, é para sustento dessa casa. E às vezes a gente se apega muito àquela parte que fala assim, faz prova de mim, vê se eu não vou abrir a janela do céu e derramar a bênção sobre a sua vida. Quem não dizima, quem não oferta, né? Quem não sabe lidar e administrar dinheiro, né? Mesmo que caia dinheiro do céu, mesmo que a gente conseguisse colher dinheiro em árvore, né? Ia continuar não sobrando. Eu entendo que há princípios espirituais, não só no dízimo, mas em outras coisas que Deus nos ensina, mas tem princípios que são bem mais simples do que a gente imagina. Como assim? Quando a gente se organiza para separar dízimo e oferta, né? Você organiza suas finanças para que sobre aquela parte, né? Antes a gente vivia, tem gente que vive e gasta tudo que tem mais um pouco. Mas à medida que a gente tem a intenção de ser fiel com Deus, de participar dessa obra, a gente vai se organizando para que sobre aquela parte, automaticamente todo o resto se organiza. Para mim, abrir as janelas dos céus é uma bênção também nesse sentido, né? Dizimar e ofertar nos ensina a saber lidar com o dinheiro, nos ensina a saber lidar com as nossas finanças, traz organização para toda a nossa vida, nos ensina sobre o dinheiro. E é isso que Deus quer ministrar nas nossas vidas, não só com esse texto de dízimo, mas com todas as outras coisas. Eu gosto de usar o exemplo da oração também. Às vezes você ora e acha que está só direcionando a oração para alguém, mas tem algo simples ali naquele gesto, né? Você está trabalhando na sua vida, aquele momento que você para de pensar só na sua vida e começa a olhar para o outro, começa a amar o outro, começa a se preocupar com o outro no gesto diário de você estar orando. Então Deus, Ele sempre está ministrando essas bênçãos sobre as nossas vidas, tanto no sentido espiritual, no sentido de milagre, em coisas que a gente não consegue explicar, mas também num sentido muito mais simples do que a gente imagina, né? Parar e separar uma parte nos ensina a organizar todo o resto. Parar e fazer uma oração todo dia nos ensina a amar as pessoas, simples assim. E eu quero orar com você que entende isso, que tem esse desejo nessa noite de entregar a Deus seu dízimo ou sua oferta. Eu quero que você segure aí o seu envelope, que você faça uma oração junto comigo nesse momento. Papai, eu quero te agradecer porque o Senhor já tem nos abençoado. Se nós temos a condição de entregar dízimos e ofertas, Deus, é porque recebemos dessa bênção, Pai. Muito obrigado pelo que o Senhor já tem feito em nossas vidas e nos ensina, Deus, a ser fiéis, a ser organizados, a valorizar o dinheiro, Deus, e a fazer bom uso disso, Deus. Dinheiro é uma ferramenta para nos abençoar, para abençoar as nossas famílias, para abençoar a Tua igreja e que a gente saiba caminhar nesse sentido.
Olha cada família que está aqui, as pessoas que nos assistem, pessoas que fazem parte dessa igreja, do teu povo. Deus, vai com provisão, porque o Senhor é um Deus que faz antes da gente fazer qualquer coisa, antes mesmo da gente merecer. O Senhor já está abrindo portas, o Senhor já está abrindo porta de emprego, o Senhor já está provendo, Deus, aquilo que nós necessitamos, e nós te louvamos e te agradecemos por isso, Pai. Consagra os dízimos, consagra as ofertas, dá sabedoria à tua igreja para administrar esses recursos, em nome de Jesus. Amém. Se você deseja, vem à frente, entregue ao Senhor a sua oferta, o seu dízimo. Eu quero também dar uns avisos, né? Eu nem sempre costumo falar, mas a nossa igreja, ela arrecada alimentos, né? Alguns já têm o costume, já têm feito. Então, se você tem algum alimento na sua casa que você deseja trazer, né? Seja ele qual for, nós costumamos montar algumas cestas básicas ao longo do mês e a gente faz uso, né, das ofertas de alimento que vocês trazem. Então, tá ali o cesto, se você tiver o desejo, pode trazer ao longo dos cultos. Não é porque eu não costumo falar que a gente não está mais fazendo esse trabalho, a gente continua. E aí, também colocamos ali aquela vasilha, não sei como falar, mas a gente... É um cesto, né? Aquele de plástico ali, aquele outro que está embaixo. É uma caixa organizadora, né? A Patrícia vai sofrer para falar isso na Libras. Mas é uma caixa organizadora. E aí a gente vai ao longo desse mês arrecadar também roupa, né? Está se aproximando o frio. Se você tem roupa na tua casa, uma que você não usa mais, aquela uma que você já colocou 4 vezes, tirou, devolveu no guarda-roupa, não usou, né? Você não vai mais usar essa roupa. Então você pode trazer, doar aqui, que a gente, à medida que for tendo conhecimento de alguma família que necessite, a gente vai destinar a entregar essas roupas para essas pessoas, os agasalhos. E sem mais aviso, eu quero ler com você agora, lá em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Abra sua Bíblia aí lá em Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo 11. É a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, do verso 11 em diante. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Senhor, esta é a tua palavra, bênção para as nossas vidas. Que esta palavra nos ilumine, nos traga ensinamento nessa noite. Fala ao teu povo através da minha vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Sobre esse texto nessa noite eu quero encerrar esse mês de abril, né, e falando sobre família.
Porque como eu disse quando eu comecei o culto, eu entendo que o sacrifício de Jesus, né, tudo aquilo que a gente viveu na Páscoa, significa para mim e para você que Deus nos torna parte da família dele. E aí eu me lembrei, né, que no mês que vem agora, a gente vai trabalhar sobre família, né, o mês de maio é o mês das famílias. Eu falei, não tem um tema melhor para a gente fechar o mês, que já vai apontar para o tema do mês seguinte. Também porque ao longo dessa semana eu participava de algumas reuniões, né, pensando sobre a igreja, veio muito essa questão de família no meu coração. Então é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite, né, sobre eu e você, nós sermos família de Deus e o que isso significa, olhando para o texto que nós acabamos de ler. Porque eu acredito assim que a gente não sabe ser família, a gente tem dificuldade, não só aqui na igreja, mas também no nosso dia a dia, na nossa vida. Ainda ontem a gente estava tendo uma ministração para casais, para famílias, né? E veio o irmão de Arapongas, foi muito feliz, ministrou, abençoou a igreja. Quem participou recebeu a bênção, quem não participou pode receber também. O vídeo está no Facebook, está no YouTube, você assiste lá depois. E aí no final da ministração dele ontem, eu terminei aquele momento, né, compartilhando a seguinte coisa. Na nossa vida, quando você pensa em ter uma profissão, quando você pensa talvez em tirar a carteira de motorista, né, qual que é a orientação desse mundo? Quando você quer ter uma profissão, a orientação é faz vestibular, estuda, faz um curso, se prepara, que daí depois você pode exercer essa profissão. Quando a gente quer dirigir, para alguns é difícil passar pelo processo, mas a gente vai, estuda, faz a prova, depois você vai ter aulas práticas para você tirar a habilitação, e quando a gente tira a habilitação, a gente pode dirigir. Só que pensando sobre a nossa vida, sobre a nossa família, né? Tem coisa que a gente vai entrando de cabeça assim, sem saber muito, né? Onde a gente está se metendo. A gente vai casar, chega no cartório, só pega o documento, 2 pessoas assinam e está pronto, vai embora, já está casado, né? O que a gente sabe sobre casamento? Às vezes a gente, a certa altura do nosso casamento, a gente escolhe ter filhos, os filhos vêm, e aí a gente vai formando uma família, mas o que a gente sabe sobre ter filho? Eu acabei de falar também sobre oferta, sobre dinheiro, né? Você vai abrir uma conta fácil no banco, pega um cartão de crédito, né, com limite, né, que você nem ganha tudo aquilo, né? E aí a gente vai se enrolando também em dívida por não saber mexer com dinheiro, por não ter aprendido. Então nós precisamos aprender não só o que é ser família de Deus, mas o que é ser família, marido e mulher, o que é ser marido e mulher em casa com seus filhos, né? A gente precisa saber administrar dinheiro. Nós precisamos reconhecer que tem coisa que a gente não sabe. E diante de Deus, nós não acabamos de ter um momento de oferta, não falei que Deus nos ensina sobre oferta e tantas outras coisas. Nós precisamos deixar que Deus nos ensine. E esse texto que nós acabamos de ler, eu vejo uma família, né? E essa família, o que cada pessoa representa? Essa história que Jesus contou, né? A gente vê um pai, né, que é Deus querendo cuidar, é Deus querendo ensinar os seus filhos, mas seus filhos não estão querendo dar muito ouvido, não estão querendo aprender com aquele pai. A gente vai perceber nessa história também um filho mais novo. Esse filho mais novo representa os gentios da época, né? Eram os publicanos e pecadores. E aí também a gente vai perceber um filho mais velho. Esse representa os fariseus e escribas, né? Um pai e 2 irmãos. E eu digo para você que tem um terceiro irmão também nessa história, né? O terceiro irmão é quem conta essa história, né? O terceiro irmão é Jesus, aquele através de quem o relacionamento daquela família foi transformado. Através de Jesus, o relacionamento daquela família mudou, foi totalmente ressignificado. Então esse é o cenário. E aí eu quero começar a conversar com você sobre essas pessoas. Aqui, quando eu olho para o irmão mais novo, quando eu olho para o irmão mais velho, eu percebo 2 tipos de pessoas e eu percebo 2 mentalidades diferentes. O irmão mais novo é aquele que quer receber algo e ir embora, né? É aquela pessoa que peca à vontade, porque Deus sempre perdoa, né? Sempre tem jeito. Ou talvez aquela pessoa que, com relação à igreja ou às coisas de Deus, né, se comporta assim, como se a igreja fosse self-service. Eu vou lá, eu quero receber às vezes uma bênção financeira, eu quero receber um negócio no casamento, eu vou, pego o que eu quero, recebo e vou embora. Não estou nem aí para Deus, não estou nem aí para essa família. Esse é o irmão mais novo. O irmão mais velho é aquele que acha que merece.
Ele quer receber alguma coisa do pai, por quê? Porque eu estou ali todo dia, eu participo, eu sempre estou lá, eu estou participando, eu estou fazendo alguma coisa, eu mereço, eu contribuo, então eu tenho direito. Por quê? Porque ele faz por obrigação, não obrigado necessariamente, mas por obrigação, dever, virou uma coisa mecânica, automática. Eu estou ali sempre fazendo, eu estou sempre participando, mas eu não necessariamente tenho prazer nessa família, eu não necessariamente tenho prazer em Deus enquanto pai. E aí esses são os dois irmãos que nós percebemos no texto que acabamos de ler. E frente a esses dois irmãos, nós percebemos Deus. Nós percebemos um Deus que é pai e é um exemplo de pai. Talvez alguns de nós não tenham tido o melhor exemplo de pai. Falar pai não remete a coisa boa para você, mas saiba que Deus é um bom pai. Deus é exemplo. Deus é alguém totalmente diferente e perfeito. E aí o que esses dois filhos fazem com esse pai? O mais novo vai e pede para o pai dividir a herança com ele. Tanto no tempo de Jesus quanto hoje, se um filho procurar o pai vivo e pedir a sua parte na herança, é o mesmo que ele estivesse desejando a morte do pai. Então o filho mais novo, com outras palavras, disse assim: ó pai, eu não estou esperando você morrer faz tempo, o senhor está demorando para morrer, já que o senhor não morre logo, me dá a minha parte, que eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora, eu só quero o meu dinheiro. E aí o pai pega e divide o dinheiro com esse filho, e deixa ele ir. Talvez eu e você, no lugar daquele pai, a gente poderia ter ficado bravo. Talvez nós, no lugar daquele pai, teria até mandado aquele filho embora de casa, teria expulsado aquele filho. Mas quando eu olho para esse pai, eu penso em Deus. Deus não faz dessa forma. Deus deixa o filho ir. O filho vai, ele vai desperdiçar, vai gastar tudo. É um texto muito conhecido, a gente sabe da história. E aí quando ele não tem mais nada, ele nem se arrependeu ainda. Ele pensa: essa vida que eu estou vivendo aqui não está fácil. Eu vou voltar lá e ser empregado do meu pai, porque lá até os empregados têm uma vida melhor que a minha. Porque entre ficar aqui e lá, eu vou acabar voltando para lá. E o filho voltando, mesmo sem ter se arrependido 100%, esse pai vai, corre na direção dele, recebe, o abraça, Ele mata ali o melhor animal e faz uma festa. O texto não fala, mas tão grande que a gente talvez possa imaginar que ele convidou ali toda a comunidade, todas as pessoas próximas, Um pai que se alegra pelo retorno do seu filho. E aí nesse cenário, logo chega o filho mais velho. Eu não li o texto todo, que senão vai ficar muito longa a leitura, mas depois você pode ler na sua casa. Nesse cenário, logo chega o filho mais velho e percebe aquela festa, tudo que está acontecendo, e aí ele vai se recusar a entrar na festa. O pai sai e ele discute com o pai. Estou trabalhando, estou te servindo, estou fazendo as coisas aqui por obrigação há tanto tempo, Ele não usou essas palavras, mas com outras palavras, estou esperando o senhor morrer para pegar minha parte na herança, o senhor não morre, mas eu estou aqui esperando com paciência, e agora volta sem vergonha, o senhor está fazendo festa para ele? E aí o pai fica ali, o pai sai, vai atrás, conversa com o filho mais velho, dá atenção para ele naquele momento de alegria. E quando eu olho para esses dois tipos de filho, eu percebo que os dois estavam desrespeitando esse pai. Os dois estavam com foco na herança, naquilo que poderiam receber do pai. E muitas vezes, isso acontece comigo, com você. Às vezes a gente se aproxima de Deus e não é com as melhores intenções. Às vezes é igual o filho mais novo. A gente chega porque a nossa vida financeira está uma bagunça, igual é pregado muito na televisão. Vem que aqui é prosperidade, vem que aqui Deus vai te abençoar, vem que aqui Deus vai resolver os seus problemas. A gente vem querendo receber a bênção financeira, a gente vem querendo receber a cura, a gente vem querendo receber alguma coisa em troca, e Deus está ali nos amando. Deus está ali realmente preocupado comigo, com você. Talvez a gente às vezes se comporta igual o irmão mais velho. Nós escolhemos uma igreja, estamos servindo a Deus ali, Está um bom tempo ali fazendo, participando, mas sem prazer, porque eu vou receber, porque a recompensa vai chegar, De olho também em algo que eu possa receber de Deus. E Deus está ali do mesmo jeito, do lado dos dois filhos, Tão somente preocupado em amar, tão somente preocupado em cuidar e ensinar aqueles dois o que é ser família, É um Deus que insiste, que perdoa, que vai atrás, que ama. Esse é o nosso Deus, esse é o Pai que a gente percebe no texto que acabamos de ler. Você conhece a Deus, você conhece o seu Pai dessa forma,
Você conhece Ele como um Pai, como um Deus de amor, ou você nem está percebendo isso, que você está mais interessado naquilo que Ele pode te dar? E aí o que é a atitude desses filhos, né? O que representa tudo isso que eles estão fazendo com aquele pai, todo esse desrespeito, né? Esse desrespeito daqueles filhos com seu pai representa o pecado. Esse desrespeito dos filhos com aquele pai é uma coisa errada. E Deus, diante do pecado, diante daquilo que está errado, Ele se dispõe a nos ajudar a ser livres do pecado, a perceber todo o cenário, a agir de uma forma diferente com relação ao nosso Pai. A gente percebe ali no versículo 29, eu não li, mas eu vou ler para a gente perceber quando o filho mais velho chega, verso de número 29. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos, né? Os dois filhos não amavam o pai. Os dois filhos estavam de olho tão somente na herança, né? O mais velho, ele servia o pai, mas não servia de coração. E o mais novo, né? Ele estava preocupado só com os seus prazeres, estava preocupado só em sair dali e fazer aquilo que ele queria. E às vezes a gente acaba vivendo desse jeito também, mais preocupado com coisas do que com o próprio Deus, né? E isso é uma coisa que é pecado, isso é uma coisa que é errado. O nosso foco precisa ser direcionado nessa noite. Deus não pode ser um objeto para mim e para você. Deus não pode ser uma caixinha da qual eu quero tirar alguma coisa que eu preciso. Eu preciso ser capaz de olhar Deus como pessoa e de direcionar o meu amor para Deus. Isso não é só com relação ao Senhor, mas é também com relação às outras pessoas, né? Às vezes a gente se relaciona com as pessoas na vida e a gente não consegue perceber que ali está um irmão meu, que ali está uma irmã minha, né? A gente às vezes se relaciona com as pessoas e acaba tratando elas como se fosse objeto. A gente tem interesse. Isso é uma coisa que é pecado, isso é uma coisa que é errado. Nós não podemos agir dessa forma, né? Nós precisamos conseguir olhar uns aos outros enquanto iguais, né? Nós somos irmãos, nós somos irmãs, nós somos filhos e filhas do mesmo Deus, né? E com essa palavra, né, eu vejo aquele pai trabalhando o pecado daqueles filhos e dando a oportunidade deles se consertarem. E é a mesma coisa que Deus quer fazer conosco nessa noite, né? Deus quer que a gente perceba se talvez a gente está se comportando ou como o filho mais novo ou como o filho mais velho, e que a gente perceba que os dois estão errados. Por quê? Porque cada um está querendo fazer o que pensa. Ninguém quer saber o que Deus pensa, ninguém quer saber qual é a intenção do Pai, onde o Pai quer nos levar. Para mim, aqueles dois filhos, né, eles são filhos imaturos. Não faz muito tempo eu aprendi assim, né, que o bom pai é aquele que forma bons pais também, né? Que adianta eu ser um bom pai, formar um bom filho, né? Mas se aquele filho não vai ter condição de ser pai também, né? Então, eu vejo que Deus estava querendo trabalhar algo na vida daqueles dois irmãos, para que eles tivessem maturidade de olhar um ao outro enquanto igual, de conviver, de se amar, de ter essa mentalidade de que eles eram uma família, né? De que eles precisavam conseguir contar um com o outro. Deus estava tentando gerar na vida daqueles dois irmãos, né, a maturidade, né, a fim de que eles um dia também conseguissem ser bons pais. Vocês não estavam conseguindo cuidar um do outro ali dentro de casa, né, que dirá nos seus relacionamentos interpessoais ali fora, com amigos, no trabalho, onde quer que seja. Então, essa mesma coisa eu entendo que Deus quer trabalhar em nossas vidas hoje. Então, o contato daquele pai com os dois filhos, né, é para que houvesse salvação. É para que aquela situação, tudo aquilo que estava errado, se consertasse. Quando eu olho para Deus representado nessa história, Deus está sempre agindo. Deus está sempre dando um passo, né? Quando você nem pensou ainda, Ele já está fazendo alguma coisa. Esse texto na Bíblia, quem estuda a Bíblia diz que assim, é o único texto, né, que tem a ação de Deus mais rápida está aqui. O filho chega, nem fala nada, o pai já vê o filho lá, o pai pega e corre e vai ao encontro dele, né? O filho mais velho chegou e está resmungando lá na porta. Tão logo o pai já sai e vai conversar com ele, né? Então Jesus mostra através dessa história, né, que Deus é um Deus de iniciativa. É um Deus que sai, que corre, que abraça, independente do fato se a gente merece ou não, né? Não é porque você fez, não é porque deixou de fazer.
Deus nos ama por quem nós somos, né? Ele se dispõe a nos ensinar do jeito que estamos, né? E isso é com cada pessoa de forma igual. Tem um texto que está lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, eu quero ler com você. Efésios capítulo 2, versículo número 8 e 9. Abra a sua Bíblia junto comigo. Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu entendo que a graça é um presente de Deus e algo que a gente recebe sem merecer, independente do que a gente fez ou independente daquilo que a gente deixou de fazer. E esse é um presente que foi oferecido àqueles irmãos e que também é oferecido para mim e para você hoje, né? Eu vejo um irmão fazendo aquilo que era errado e outro irmão fazendo aquilo que era certo, mas com as motivações erradas, né? Os dois estavam errados. E eu vejo um pai que está sempre correndo ali, tentando ensinar eles o que é ser irmão, tentando ensinar eles o que é ser família. Na minha e na sua caminhada, a gente precisa entender que Deus não vai abençoar ninguém, né? Mais ou menos por algo que a gente está fazendo ou deixando de fazer. Tudo que Deus pode fazer, Ele faz e nos abençoa de igual forma. E nada pode nos separar disso. Nada pode nos separar desse amor de Deus. Eu não vou pedir para você abrir de novo, mas tem um texto lá em Romanos 8, 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39 fala assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar desse amor de Deus. E qual que é a nossa parte? O que a gente precisa fazer? Nós precisamos parar e deixar Ele nos ensinar. A gente precisa parar de bater cabeça e achar que nós sabemos. Eu sei o que eu preciso. O que eu preciso é pegar minha herança e ir embora. Eu sei o que eu preciso. O que eu preciso é ficar aqui e bater o cartão e ficar firme, ficar até o final porque eu vou receber. Não é isso que Deus está falando que a gente precisa. Deus está falando que a gente precisa parar, sentar com Ele, ter um relacionamento com Ele e deixar que Ele nos ensine, né? Deus não obriga ninguém a nada. E eu acredito assim que o nosso relacionamento com Deus, as coisas que a gente vive com Ele, né, é tudo sempre um presente. E pensando até mesmo nessa história, é por constrangimento, né? Deus nos ama tanto, Deus nos cerca tanto de amor, que a gente fica constrangido a amar Ele de volta, né? Aquele filho, como eu disse, ele ainda não tinha se arrependido. Ele voltou para aquela casa sem se arrepender, e aí o pai foi fazendo para ele mais do que ele esperava, né? O pai deu a festa, o texto não fala, mas talvez os dias foram se passando, e aí o filho sem vergonha fica esperando a sentada, né? Quando é que vai vir a correção? Quando é que vai vir a sentada? E aí os dias iam passando e a correção não chegava, e era só amor, mais amor, mais amor, mais amor. E aí diante de um pai, de um Deus que age dessa maneira, né? Se o pai pedisse qualquer coisa para ele, filho, filha, pode me ajudar? Pode fazer isso? Pode fazer aquilo? Tem como aquele filho mais novo dizer não, né? Diante de um pai tão amoroso? Não tem como. Às vezes a gente serve a Deus e acha que é por obrigação. Não, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que dar alguma coisa para Deus. Não, Deus já te deu muito mais antes. Quando a gente se lembra dessas coisas, nós somos constrangidos a agir em favor de Deus, em declarar o nosso amor para Ele, porque Ele já fez muito mais por mim e muito mais também por você. Eu me lembrei de um versículo que está lá em 1 João, capítulo 4, verso 19, que diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro, né? Então você não sabe amar Deus, você não vai conseguir amar Deus sozinho, né? Você não vai conseguir ser família sozinho e sozinha.
Quando é que a gente vai conseguir ser família? Quando a gente parar e ouvir o que o Pai está querendo falar comigo, com você. Quando a gente permitir que o Pai nos ensine. O filho mais novo só aprendeu a ser família, né? Dia a dia, enquanto ele ia passando cada vez mais tempo com o pai e percebendo todo o amor que o pai declarava para ele. O filho mais velho talvez, né, só conseguiu entender e saber o que é família, né? Quanto mais ele ouviu o que o pai estava tentando conversar e tentando ensinar para ele. Então eu comecei falando, né, que a gente não sabe ser família, a gente não sabe ser marido, mulher, pai, mãe, filho, filha, né? Tem muita coisa que a gente não sabe. Mas nós temos um Deus, um Pai que sabe e que quer nos ensinar nessa noite, né? Aquele pai estava diante de 2 filhos que não sabia nada, que estava pecando, que estava errando e não mediu esforços, né, em salvá-los, em mostrar para eles que todas as coisas poderiam ser diferentes. E esse mesmo Deus se faz presente aqui nessa noite, né, e conversa conosco da mesma maneira. Ele pergunta para nós: quem é você hoje? Você é o filho mais novo ou você é o filho mais velho? Deus diz para mim e para você que não importa onde a gente está errando. Romanos 3:23 fala: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu sei que tem pecado na sua vida, eu sei que você está errando, que você está batendo cabeça, que você não sabe ser igreja, que você não sabe ser família. O que você está precisando é da glória de Deus. O que você está precisando é de um pai. O que você está precisando é de um Deus que te ensine e que faça diferença na sua vida. Então, através dessa mensagem, eu quero que a gente ore e que nós reconheçamos diante de Deus, né, quais são os nossos pecados, quais são as nossas dificuldades, que a gente se disponha a aprender com Deus, que é Pai, e permita que Deus nos ensine a gente ser como esse terceiro irmão que eu falei, né, que é Jesus. Jesus foi alguém que amou e ama o Pai ainda até hoje. Jesus amou o Pai sempre. Jesus é alguém que tem prazer na presença de Deus, alguém que tem prazer em viver aquilo que é vontade de Deus. Então, esse Pai quer nos ensinar a ser como Jesus, né? O meu e o seu jeito não dá certo, o meu e o seu jeito é errado. Mas quando a gente olhar para Jesus e querer buscar mesmo ser igual a Ele, aí a gente vai conseguir ser família, né? Jesus é o que falta em tudo que a gente faz, né? Jesus é quem falta na nossa casa, Jesus é quem falta no nosso trabalho, tudo que a gente faz, Jesus é a solução. Ser como Jesus é o que a gente precisa. E esse é o desafio que eu faço para você nessa noite. Eu quero que você faça uma oração a Deus nesse momento. Quero que você confesse para Ele quais são os seus pecados, quais são as suas dificuldades. Onde você não tem conseguido ser família, né, com essa igreja, na sua casa, na sua vida, e peça a Deus que te ajude, que te ensine. Deus, eu não sei por onde começar. Deus, meu jeito está dando errado e eu estou perdido, estou perdida. Eu quero ouvir a sua voz, eu preciso da tua direção. Começa a falar comigo, começa a ministrar coisas na minha vida, Senhor, porque eu quero ser melhor. Eu ouvi 1000 histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz da escuridão me dizendo que se agrada de mim, que nunca estou só. És um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem
Deus, quem somos nós diante do Teu amor, da Tua presença? Deus, o Teu amor é constrangedor, Pai. Mas muitas vezes a gente segue a vida e não reconhece, não percebe isso, Deus, que sozinho a gente está seguindo na direção errada, Pai. Nos ensina a ser família nessa noite, Pai. Nos constranja com o Teu amor, nos constranja com a Tua presença, Deus. Não permita que a gente se desvie, que a gente acabe na mesma situação desse irmão mais novo, desse irmão mais velho, Pai. Nós abrimos o nosso coração diante de Ti nessa noite. Nós reconhecemos as nossas falhas, nós reconhecemos todo o pecado que está em nós. Nós dizemos ao Senhor: nós não sabemos amar a Deus como convém. Nós não sabemos amar o Senhor. Nós não sabemos amar as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Nos ensina, Deus. Fala conosco. Venha ao nosso encontro. Te louvamos que o Senhor está sempre vindo, o Senhor está sempre fazendo isso, o Senhor está sempre batendo a porta, Deus. Mas a gente está tão preocupado com outras coisas, sejam elas materiais, Deus, ou algo diferente, que a gente não percebe, Deus, a Tua presença. A gente não percebe, a gente não permite, Deus, que o Senhor faça a obra que o Senhor quer fazer em nós, em nossas famílias, nesta igreja, Pai. Nós dobramos os nossos joelhos nessa noite, Pai, e entregamos a nossa vida ao Senhor. Vem, salva-nos de todo pecado. Vem, salva-nos de todo o nosso eu, Deus. Transforma-nos pela presença de Cristo Jesus, o nosso Senhor, Deus. Que cada pessoa que aqui está possa sentir a Tua presença e possa, Deus, ao longo dessa semana permitir que o Senhor trabalhe coisas nas vidas de cada um de nós, Deus. Que possamos nos render à Tua palavra, que possamos nos render à Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Fala com a Tua igreja que aqui está, Deus, com todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe. E aí eu gosto sempre de colocar um desafio, e fica o desafio para você nessa semana, né? Se esforce em aprender com Deus, né? O que é ser família, né? Como você deve se comportar. Porque Deus é quem sabe, quem pode nos conduzir da melhor forma. Se coloque de pé, eu quero orar com você, quero abençoar a sua semana. Papai, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, pela Tua palavra, por cada vida que aqui esteve, Deus. Obrigado por esse ambiente familiar, pela oportunidade que a gente tem de refletir sobre a Sua palavra e tantas coisas que o Senhor nos faz pensar. Deus, é através da palavra, do louvor, Deus, o Senhor pode levar uma pessoa tão longe, tão perto daquilo que é a Tua vontade, que é a Tua presença. Continue a conversar com cada um de nós, Deus, e que esse culto não termine aqui, mas que esse culto continue, Deus, ao longo da nossa semana e dos nossos dias. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e que as ricas consolações do Deus Espírito estejam sobre todos nós e também sobre todo o Teu povo, espalhado por sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe e que você de alguma forma demonstre amor para essa família, para a sua família.